Havia esse Live, é. Eu me lembro de live dos shows, né? Que era tão bom a live, né? Agora só lembro de... Mas é o progresso, né, meu? É o progresso. Aliás, mais uma ferramenta para escravizar a gente, né? Como veio o e-mail. É verdade. Agora, eu me lembro, antigamente que eu trabalhava coisa por carta. Ok. Meu presente, bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Cid Hotéis. Nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito premente, não somente para os hotéis, mas para todas as empresas, e particularmente as empresas que trabalham com turismo, hotéis, restaurantes, bares, parques temáticos, enfim, todos aqueles que trabalham diretamente com a prestação de serviço e têm um contato direto com seus clientes e muitas vezes acabam utilizando a informação para um trabalho de marketing, para a sua segurança, para cumprir algum tipo de protocolo, mas que agora a utilização desses dados pessoais dos clientes passa a ter uma regulamentação bastante rigorosa. Me perdoem as nossas nobres advogados, mas é mais uma daquelas leis que a gente chama de Belíndia, né? Uma lei da Bélgica aplicada na Índia, porque a lei foi inspirada, essa nossa lei de dados foi inspirada numa lei da Europa, né? Onde estão muito mais avançadas nas relações interpessoais, mas agora ela passa a valer aqui também, foi aprovada no Brasil, é a Lei 13.709, que foi aprovado, olha só, no dia 14 de agosto de 2018, mas o prazo que o governo deu de 2 anos para as empresas se adaptarem e para as empresas estarem preparadas, se encerrou agora no dia 18 de setembro, ou seja, ela já está em vigor, embora já exista, a doutora Liana vai falar, já existam até processos perdidos por empresas, chegou a sua publicação final, ou seja, a sua validade agora no 18 de setembro, mas ela já está em vigor desde o dia 18, desde a sua promulgação, que foi em agosto de 2018. Mas agora, gente, é para valer, o assunto é muito sério, porque mexe diretamente na questão civil e até criminal do próprio empresário, mas também tem a via contrária. Ela protege também, muitas vezes, a empresa daquela utilização maldosa das informações da empresa para difamar ou fazer uma reclamação indevida. Então, isso traz uma certa responsabilidade na relação entre mercado e consumidor. A exposição será feita online aqui pelo nosso canal do Facebook do Cid Hotéis, pelas advogadas especialistas no assunto, doutora Raquel Greco Branco e doutora Ribeiro e Liliana Bortolini Ramos. Mas eu, antes de fazer a leitura do seu currículo e antes de passar para vocês começarmos as nossas perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente do Cid Hotéis, o empresário Neuso Morello Rafanin, que está conosco e acompanha, vai fazer a abertura da nossa palestra, que é tão importante para nós, empresários dos meios de hospedagem e alimentação. Bom dia, Neuso. Está sem som, Neuso, pessoal. Bom dia, Plácido. Bom dia, a doutora Raquel, a doutora Lilian. É um prazer receber vocês aí via online. E agradecemos antecipadamente a colaboração de cada uma. Uma é lá de Curitiba, a outra aqui de Foz do Iguaçu, a doutora Raquel. E nós estamos realmente preocupados com essa situação, essa lei que foi aprovada, aliás, que foi promulgada, né, em 18, e ela está valendo a partir de agora. É lógico que é uma lei bastante difícil para nós, que já estamos aí cheios de leis e de problemas, os empresários, para administrar, e essa também é uma preocupação muito grande, né, que o sindicato, através do nosso diretor, o Plácido, conseguiu captar essas informações e foi atrás de pessoas especializadas para que nos pudessem orientar. Então, eu quero declarar aberta a nossa live e desejar aí um bom trabalho, principalmente para as doutoras Raquel e a doutora Lília. Bom dia. Obrigada. E demais colegas aí do Sindicato de Hotéis. Obrigada. Nós estamos ao vivo também para todo o Brasil, através da nossa Federação Brasileira
de meios de hospedagem e alimentação fora do lar. E nós estamos transmitindo também para todos os sindicatos hoteleiros do estado do Paraná. Então, o nosso bom dia também aos nossos colegas e companheiros aí de outros estados, de Minas Gerais e de outros estados que estão nos acompanhando. Mas quem são as nossas expositoras, nossas palestrantes? A doutora Raquel Greco Brandt, da Costa Ribeiro, é advogada, formada pela Unifos em 99, com uma forte atuação em consultoria e assessoria jurídica em escritórios de advocacia, de destaque no cenário nacional, pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Tenho aqui um currículo grande, consultora em proteção de dados, atualização em fundamentos de segurança da informação, atualização em proteção de dados da privacidade, enfim, demonstra aqui que a doutora Raquel é bastante habilitada e conhecedora da legislação e de todos os mecanismos que trata de termos de segurança da informação, segurança de dados. A doutora Liliana mora aqui em Foz do Iguaçu, conterrânea nossa aqui de Foz, uma mineira morando em Foz. É o contrário. Raquel, que é de Foz. Raquel, eu falei Raquel, né? Desculpa, então. Não é a Raquel, estou apresentando a Raquel. A doutora Liliana Bortolini Ramos é advogada, formada pela PUC, Paraná, em 1994, atuante há 30 anos nas áreas trabalhistas, empresarial e digital. Atualizou-se em proteção de dados e privacidade pelo INSPER, São Paulo. Ela é certificada pela ESIM em Privacy and Data Protection Extension. Palestrante em diversos cursos e eventos pelo Brasil e no Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, em Coimbra, Portugal. É sócia fundadora do escritório Bortolini e Werner, advogados associados. Muito bem, doutoras, sejam bem-vindas a essa nossa live. Obrigado por aceitar esse convite, né? Inclusive por nos provocar, a doutora Raquel, que nos provocou bastante para levantar essa informação. Um ano que realmente já foi dito pelo nosso presidente, um ano muito difícil para o empresariado do setor do turismo, em que nós somos obrigados a todos os dias lidar com um decreto novo, com uma lei nova, com uma imposição, com dificuldades em manter os nossos negócios funcionando, mas uma coisa que a gente aprende na vida é que leis se cumprem, né? Discute antes de aprovar. Depois de aprovada e promulgada, só nos resta cumprir ou seremos punidos pela sua não observação. Em primeiro lugar, então, eu acho que a doutora Liliana pode me responder, assim de uma maneira didática, porque o nome é bonito, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Liliana? Vamos lá, então. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E, sem mais delongas, vamos começar a traduzir um pouquinho. Eu vou tirar do juridiquês tudo que for possível para apresentar para vocês o que é essa lei que está tocando horror aí dos empresários, ainda mais quando se fala que tem multas de até 50 milhões por infração, aí vem o desespero. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio basicamente para deixar o Brasil numa maior competitividade no mercado externo. A gente começou a perder muito mercado, porque nós não tínhamos uma legislação forte protegendo o dado de cada um de nós. Então, ninguém mais aguenta, certamente, receber no seu WhatsApp o dia inteiro promoção de lojas que a gente não comprou, ligações de telemarketing, e-mails, enfim. E isso os outros países perceberam e falaram, não, enquanto o Brasil não se adequar, a gente vai colocar as nossas filiais nos países vizinhos, que são considerados porto seguro, ou safe harbor, como eles falam, em relação à proteção de dados. Então, basicamente, foi por isso que a gente entrou nessa barca aí de proteger os dados. Estávamos nos últimos 8 anos já em adequação e discussão dessa legislação. Como vocês bem pontuaram, essa lei ela foi publicada lá em 2018, e nós tivemos esses 2 anos para fazer a adequação. Concordo que a maioria das empresas não fez. E agora a grande questão, e eu vejo muita dúvida em relação a isso, a lei entrou em vigor ou não entrou em vigor? Entrou em vigor, mas as multas ainda não. Basicamente, gente, deixa eu explicar para vocês rapidinho em relação a isso. A lei entrou em vigor agora em setembro, perfeito. Tem um artigo da lei que fala de multas
administrativas, ou seja, aquelas que serão impostas pela autoridade nacional. Essas serão impostas e cobradas somente a partir de agosto do ano que vem. Então, vocês podem pensar, beleza, Liliana, então eu não preciso me adequar. Não, porque o que acontece? Ainda que essas multas administrativas tenham sido jogadas para julho, agosto do ano que vem, cada titular de dado pode e já está entrando no Juizado Especial, JEC, no Cívil, no PROCON, requerendo explicações sobre o trânsito dos seus dados perante aquela empresa. E mais, o Ministério Público já entrou com ações civis públicas perante empresas, querendo explicação. O que vocês estão fazendo com aquele dado? Por que vocês estão coletando CPF? Aonde está sendo armazenado? Então, pessoal, quem ainda não começou a adequação, tem que começar. Está mais do que na hora. E aí, depois a gente pode explicar bem certinho como fazer essa adequação. Como que a gente vai fazer com que a nossa empresa esteja segura. Tá sem som, Plácido? Doutora Liana, como eu disse agora há pouco, no início, num ano tão complicado, a gente pode pensar, mais uma lei para sobrecarregar os empresários. Né? Eu gostaria que a senhora falasse também que a lei, como diz, toda lei é uma via de mão dupla. Né? Ela, ao mesmo tempo que ela veio para punir os empresários que eventualmente façam uso indevido dos dados, ela veio também para proteger a empresa de certa forma. Isso é possível? Sim, sem dúvida. Vai dar uma vantagem competitiva também perante os outros hotéis que não estiverem adequados, perante a comunidade, o judiciário. Então, depois que vocês fizerem isso, eu falo assim com toda a segurança, porque eu já fiz adequação de muitas empresas nesses 2 anos. Existe uma resistência inicial, porque requer um investimento, seja financeiro, seja de tempo, seja de mão de obra, mas depois que a privacidade de dados está no DNA daquela empresa, existe uma vantagem competitiva, sim. O seu relacionamento com os fornecedores é outro, com seus colaboradores é outro, com seus clientes, pacientes, terceiros é outro. Então, existe, sim, essa via de mão dupla. Primeiro momento é resistência. Eu não quero mais essa conta para pagar. Ela está no nosso colo e a gente vai ter que enfrentar. Então, vamos buscar fazer de uma forma séria, eficiente, para que não tenha retrabalho e que vire isso a nosso favor. Ok. A lei vale para todo mundo, né? Então, não somente as grandes redes de hotéis, também os pequenos hotéis, as pousadas, os hostels, que não chegam a trabalhar com grande fluxo de dados, né? Mas também vão ter que se adequar. Aqui vale também lembrar os restaurantes, os parques temáticos, enfim. Como é que isso se dá no dia a dia da empresa, da pequena empresa, principalmente, essa proteção de dados? Acho que eu respondo essa, então. Na verdade, assim, a lei, ela não faz nenhuma diferenciação pelo tamanho da empresa ou pela quantidade de dados que são tratados. Até a pessoa física que trata dados, por exemplo, vamos aqui colocar como exemplo aquela pessoa que aluga o seu quarto para o Airbnb, por exemplo. Em tese, ela tem que se adequar à legislação. O que a gente, de repente, espera é que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão regulador, né, de tudo isso, ela tiver já em atuação, que ela dê diretrizes, né, para que os menores, né, de repente um procedimento mais simplificado, alguma coisa assim, mas isso vai ter que ser, a gente vai ter que esperar a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela começar a trabalhar para poder verificar como é que vai ficar essa situação. Mas, assim, em tese, todo mundo tem que se adequar. E a gente percebe que, olhando outros países, alguns países, eles até já dão algum tipo de orientação, sabe? Eles já vão para essas empresas, mas num caráter educativo, né? Não já chegando, multando, tá? Mas a gente não tem ainda muita certeza de como a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados ela vai atuar, né? O que é certo é que
quanto menos dados você tem, mais fácil o seu processo de adequação, né? Porque você consegue enxergar mais o caminho, né, desse dado, e você consegue gerir de uma forma melhor, né? Então, por enquanto é isso, todo mundo tem que se adequar. Uma pergunta assim bem simples, né? Que pode ser para a doutora Liliana, como a doutora Raquel. Uhum. Como eu sei que eu trabalho dados dos meus clientes, né? Que tipo de dados nós estamos falando? Quando a gente fala dados, a gente não pode pensar que é uma coisa enorme. Que tipo de informação, na verdade, eu posso ou não posso trabalhar, ou eu trabalho com meus clientes? Importante essa pergunta, Plácido, porque quando a lei veio lá em 2018, as empresas leram e falaram assim, eu não faço tratamento de dados. Achavam que essa lei era para quem faz processamento de dados. Então, não é para mim. Não. A lei fala que dado pessoal é toda informação que torna uma pessoa identificada ou passível de identificação. Então, nome, RG, CPF, signo, time que torce, histórico de compras, IP do seu computador, placa de carro, filiação, nacionalidade, tudo isso é dado pessoal. Eu não posso mais usar? Pode. A lei não veio proibir, ela veio regulamentar. Desde que você comprove que aquele dado que você coleta tem uma necessidade específica que se enquadra em uma das 10 bases legais. A lei fala 10 possibilidades. Seja porque é obrigação legal, porque é uma obrigação contratual, seja com consentimento. Nós temos várias possibilidades de enquadrar esse dado na sua necessidade do seu negócio. Só que daí a lei fala, Plácido, que a gente tem que cuidar de todo o ciclo de vida desse dado. O que é o ciclo de vida? É como ele chega até você, ou seja, é a coleta, aonde ele fica armazenado, via física, virtual, nuvem, papel, no cofre, na gaveta. Se ele é compartilhado internamente entre os setores ou externamente, por exemplo, eu compartilho com a contabilidade externa os dados dos meus colaboradores, se existe descarte ou não, porque o que acontece? As empresas esquecem muitas vezes que elas têm dados muito antigos. E às vezes a lei fala que você tem que guardar aqueles dados só por 5 anos. Então a gente tem que criar dentro das empresas uma política de descarte, para que saiba em cada dado, em cada setor, quando a gente pode descartar e de que forma. Então, toda empresa que tiver um colaborador ou um cliente, ela já vai estar tratando de dados. Ela já coletou dados, ela já guardou esses dados, ela já compartilhou, seja interno ou externamente, ela já está usando para algum fim, então ela tem que se adequar à LGPD, sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem direta, que é muito comum no nosso setor, tanto em hotéis, restaurantes, às vezes parque temático. Eu chego num restaurante e eu quero usar o Wi-Fi. E lá me pede para eu fazer um cadastro ou fazer um check-in no Facebook do estabelecimento. E a partir daquele momento, é claro que o estabelecimento capturou a minha informação de Facebook e eu passo a postar das suas malas diretas ou da sua informação, acabo recebendo informações sobre eles. Isso vai poder ser feito? Poder pode. O que vai precisar é fazer esse ciclo de vida devidamente estruturado. Porque, assim, quer ver, Plácido? Eu vou te dar um exemplo que fica bem fácil de você visualizar. Por exemplo, no seu hotel, um colaborador novo que chega, ele te passa os dados do filho dele, do filho menor. Por quê? Porque você tem que colocar no e-social a obrigação legal de registrar aquilo ali, porque tem salário família, plano de saúde, enfim. Então tá certo eu usar o dado do filho menor. Tá certo. Pelo setor correspondente, que é RH, com os devidos cuidados, sendo que você tem que deletar depois de tanto tempo. Isso não significa que a utilização daquele dado pelo setor de expedição ou de marketing seja viável. Então, quando a gente vai fazer a adequação, que demora meses em cada empresa, a gente pega dado por dado, setor por setor,
todo o ciclo de vida e vai verificando se ele está de acordo com a lei ou não. E aí a gente vai criando planos de ação. Ah, então é um aditivo contratual, é uma trava de TI, é uma regra de compliance, é um treinamento. Então não é que não possa mais usar esse dado. Pode, mas você tem que ter todo esse cuidado por todo o ciclo de vida. E no caso da hotelaria e das agências de viagem e atrativo turístico, como é que nós vamos proceder com os dados que nós recebemos e transferimos para parceiros, por exemplo, para agências de turismo? Porque normalmente há um tráfego de dados entre os setores do turismo, né? Você acaba divulgando, passando informações. Como é que vai funcionar essa questão agora? Como é que o hotel, o restaurante ou o atrativo pode se proteger nessa transferência de dados com um parceiro, como agência de turismo? Olha, a primeira coisa que se tem que pensar quando você for falar em parceiros é a escolha do parceiro, né? Você tem primeiro que verificar se esse parceiro ele também está se adequando, se ele está adequado, se ele vai, como é que ele vai cuidar desses dados que você está transferindo para ele, né? Então, assim, primeiro, você tem que verificar quais são esses dados que você vai passar para o seu parceiro. Todos esses dados são necessários para aquela finalidade, para o parceiro executar o serviço que ele está se propondo a fazer. Então, por exemplo, né, vocês coletam os dados lá da ficha, né, e ele tem uma série de dados que são necessários para aquela finalidade, para o preenchimento da ficha lá de registro de hóspedes. Desses todos os dados, de repente, para você passar para uma agência de turismo que vai fazer o passeio com o hóspede, que dado que você vai precisar ali? O nome, talvez, a idade. Você não vai passar todos os dados, são poucos dados, né? Então, quanto menos dados você transferir, maior a segurança. E é também a questão da escolha do parceiro. Porque o que acontece também, né? Muitas vezes a gente escolhe os nossos parceiros pelo valor, né? E a responsabilidade, nesse caso, é uma responsabilidade solidária. A responsabilidade ali é uma responsabilidade compartilhada. Então, se acontecer alguma coisa, se o seu parceiro usar de alguma forma, de uma forma errada, aqueles dados que você transferiu para ele, você também vai ser responsabilizado, tá? E por mais que você possa, de repente, depois, entrar com uma ação de regresso, conseguir ter meios, na verdade, para poder ser ressarcido, muitas vezes aquele parceiro não tem nem condições de te ressarcir daquilo, né? E fora também a questão do dano reputacional, né? Que a gente tem casos, por exemplo, de hotéis, se não me engano foi o Marriott, que teve um problema de vazamento de dados, mas que não foi nem ele, não foi o Hotel Urbano. O problema não foi, acho que, o Hotel Urbano que vazou os dados, foi um parceiro lá, foi um correspondente, alguma coisa assim, vazou os dados. Mas para quem que vai, na imagem de quem que reflete isso, né? Do maior, né? De quem contratou, né? Então vai ficar, Marriott, Hotel Urbano, Hotel X, vazou dados dos seus hóspedes, né? Até você conseguir desfazer essa má imagem, essa reputação, então ela é um processo bem delicado. Então, o principal é escolha do parceiro, verificar quais dados exatamente você precisa passar para ele, né, para aquela finalidade, como é que ele vai tratar aquele dado ali dentro, né, da empresa dele. Então, esses são os principais cuidados, porque a gente sabe que é necessário a transferência de dados, né? Então, essas são as recomendações. Doutora Raquel, essa sua resposta me levou a dois questionamentos. Vou fazer os dois na sequência. Pois não, presidente? Também nesses casos aí que a doutora Raquel falou agora, nós temos aqui um caso bastante idêntico, né, à colocação dela.
Por exemplo, quando o turista está hospedado, ele já deixou os dados. Aí ele vai para o Paraguai ou Argentina, é obrigado a ter todos os dados dele, né? A agência é obrigada a fazer uma lista de passageiro. Então, é passar para outra pessoa, outra agência, os dados dessa família ou dessas pessoas, né? Assim, ó, aí, por exemplo, em determinados casos, como, por exemplo, o caso da ficha, né? Você tem a lei lá que vai dizer para você, ó, você tem que coletar esses dados para essa finalidade. Então, a justificativa para a coleta daqueles dados é a lei, né? O que a gente fala que é a base legal, né? Que seria a obrigação legal, né? Porque se você não coletar aqueles dados, o hotel pode ser responsabilizado, né? Inclusive. Nesse caso também, eu acredito que também, eu não conheço bem a legislação nesse sentido, mas provavelmente seja isso, você tem que passar esses dados, porque se você não passar esses dados, né, o passageiro não vai poder, a agência de turismo não vai poder transportar o passageiro para o Paraguai, né? Mas aí também, né? Como é que essa pessoa vai pegar esse dado? Ele vai colocar lá numa prancheta e vai largar aquela prancheta em cima do banco para qualquer um ver, ou então alguém chegar lá e tirar uma foto, divulgar isso. Porque assim, às vezes dependendo até da pessoa, às vezes o problema não é nem se divulgar, por exemplo, Raquel, se divulgar um dado meu lá numa pranchetinha falando que eu fui ao Paraguai com uma agência de turismo, não tem importância, mas de repente é uma pessoa famosa que está aqui escondida. Bom, é um exemplo, tá? Bem assim, bem básico, né? Então, assim, por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Inclusive nessa, porque às vezes o dado, os maiores problemas de vazamento de dados, eles não são nem aqueles que estão, um hacker entrou lá no computador e invadiu o computador e roubou os dados, colocou na dark web, né? Às vezes é isso, é um formulário que você joga, você descarta de forma equivocada. Então, isso também é segurança de dados, tá? Deixa eu só fazer uma complementação, só me permita um pedacinho aqui. Esse exemplo que vocês estão trazendo mostra como daqui a pouco vai ter o efeito cascata da LGPD. O que é isso? É uma empresa, então, por exemplo, o meu hotel está adequado, eu vou exigir dos meus fornecedores, eu vou exigir dos outros porque eu não quero correr risco. Aí o outro vai ter que se adequar, o outro vai ter que se adequar e assim sucessivamente. E mais um ponto, quando a gente faz a adequação, tem uma parte que chama compliance de terceiro. O que é isso? É você fazer a revisão dos contratos que você tem com esses parceiros para que você não tenha que assumir sozinho essas responsabilidades. E uma coisa, isso é o Neuso, que a gente fala que é bom também, a lei, ela também olhou um pouquinho para a razoabilidade. Em que sentido? Ela fala que, numa eventual fiscalização, demanda judicial, a gente vai ter que provar que a gente tomou todas as cautelas para minimizar o risco, não estancar o risco. Porque a gente sabe que não tem como, que é justamente esse exemplo que vocês estão dando. Se eu fiz a revisão dos contratos, eu contratei parceiros sérios, aí a pessoa lá deixou a pranchetinha com o nome do famoso, um outro turista tirou foto, vai tão além que a gente não tem como fechar todas as portas. Mas se nós comprovarmos que a gente fez toda a adequação e tomou todas as cautelas, mesmo que tenha acontecido esse dano, a nossa punição ou ela não existe ou ela vai ser minimizada segundo a lei. Então, eu só queria fazer mais essa pontuação na tua resposta, Raquel. Eu queria falar ainda dessa ficha, que é uma questão, é um dia a dia dos nossos hotéis. Eu vou ter que solicitar, temporariamente a ficha ela era entregue à Polícia Civil. Hoje, na verdade, é feito o preenchimento da ficha sem muita razão de ser. Nós vamos ter que pedir para o nosso hóspede autorização para fazer aquela ficha de recepção. Nós vamos pedir autorização, é necessário pedir o compliance dele, para ele poder preencher aquela ficha? Não. Na verdade, assim, ó, eu não sei, a ficha nacional de registro de hospedagem, né, FNRH, ela é uma obrigação legal, né? Então, tem uma lei que obriga os hotéis a colherem aqueles dados, tá? Então, só para te dar um exemplo. Por exemplo,
se você colocasse o consentimento na ficha e o hóspede falasse assim para você, não vou dar meus dados, o que aconteceria? Ele não ia poder se hospedar, né? Então, assim, a base legal, né, que a gente utiliza para justificar essa coleta seria a obrigação legal. Então, tem uma lei que me obriga a coletar esses dados, tá? Uma outra questão também, por que não cabe o consentimento? Porque o consentimento ele tem algumas características, tá? A gente fala que o consentimento tem que ser informado, ele tem que ser livre, inequívoco e específico. Então, assim, ó, por exemplo, você tem que informar o que você vai fazer com aquele dado, ele tem que ser livre, ele não pode ser condicionado, entendeu? Por exemplo, nesse caso, se você tem que me dar o consentimento para você poder se hospedar, entendeu? Então, aí já acabou a história do consentimento, né? Então, já não caberia o consentimento, tá? Então, a base legal aí seria a obrigação legal. O que a gente vê um pouquinho a gente está vendo na jurisprudência, nos estudos que estão surgindo agora, é que é importante, pelo princípio da transparência, que é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, você informar para o hóspede por que aqueles dados estão sendo coletados. Olha, até às vezes, ou você treina a sua equipe para na hora que vai lá explicar, na hora que for pedir preenchimento, explicar, olha, esses dados são necessários porque o governo federal, porque tem uma lei federal que exige para isso, esses dados vai ser feito isso com esse dado, tal. Ou então você coloca até, às vezes, uma informaçãozinha no próprio formulário, sabe? Então, isso pelo princípio da transparência, tá? Mas o hóspede não precisa consentir para você coletar esses dados. Antigamente, a ficha era entregue obrigatoriamente na sede da Polícia Civil, né? Agora ela é online. E aí vem a questão. Nós transmitimos essas informações online e nós não sabemos qual é a utilização dela lá na frente, né? Sim, Nós não temos a informação de como é que ela é utilizada, porque a transmissão hoje é online. Você entra, cadastra e joga essa informação para frente, para cumprir um dispositivo legal. Ela é transferida pelo sistema do Ministério do Turismo, é isso? Então, o que você tem que se preocupar porque, pelo que eu entendi da leitura da legislação, é um sistema integrado, né? É o sistema do Ministério do Turismo e o seu sistema de TI, né? Então, você tem que, como essa é uma obrigação legal, você não tem como deixar de cumprir, você tem que garantir que enquanto ela estiver no seu sistema no momento que for fazer a transferência dela, que isso tudo esteja feito dentro dos princípios da LGPD, com segurança, né, garantindo total adequação, tá? A partir do momento que ela vai para lá, no meu entendimento, acho que a doutora Liliana pode me ajudar nessa questão, você não precisa se preocupar, porque daí você não tem como não transmitir isso, entendeu? Então, é uma decisão, né, do Ministério do Turismo, né? E aí, nesse caso, tem muito que a gente fala do papel do operador e do controlador, entendeu? Então, quem manda na informação aí, nesse caso, é o Ministério do Turismo. Você está seguindo ordens dele, você está seguindo as orientações dele. Isso acontece, por exemplo, muito fazendo uma comparação, quando você solicita a sua aposentadoria e antes de você receber a notícia que ela saiu, você já recebe 50 propostas de empréstimo consignado. Ou seja, a gente sabe que hoje em dia é uma informação que depois que sai, não se tem o devido controle. O que eu quero dizer é exatamente isso. A empresa não pode ser responsabilizada por esse vazamento de dados, o que é feito com esses dados do hóspede depois que ele sai do estabelecimento dele. Sim. Pode falar, seu Nelson. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim ao inverso, que vocês nos dessem uma resposta. Tá? Vamos dizer que vazou um dado da minha empresa. E esse hóspede, esse cliente, ele vai entrar na justiça contra a empresa.
o que ele vai reclamar? Ele vai... como que a gente, vamos dizer, ele vai reclamar do quê? Ele vai reclamar que os dados dele foi para vamos dizer, para o sindicato lá dos bancários, ou coisa parecida? Qual é a razão dele reclamar, vamos dizer, na justiça? Logicamente que ele quer benefício financeiro, né? Isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental, né, para quem vai reclamar. Mas, objetivamente, qual é, vamos dizer, a defesa que nós temos que ter? O empresário. Quer que eu responda, Raquel? Você? Responde, pode responder. Respondo, claro. É assim, a lei toda se baseia, seu Nelson, no direito do titular do dado saber o que é feito com o seu dado e ele poder optar, eu quero ou eu não quero. Fora os casos de obrigação legal, que é o caso da ficha, que vocês bem pontuaram. Então, o que ele pede? Ele vem, e a lei fala que ele pode chegar, por exemplo, no meu hotel, ele chega, manda um e-mail, um telefonema, um WhatsApp e fala, eu quero saber quais são os dados meus que estão aí, se existe compartilhamento ou não, por quanto tempo eles são armazenados, para que está sendo utilizado e quem tem acesso. Se a gente não responder isso de forma totalmente detalhada em 15 dias, que a lei fala, ele vai pegar essa ausência de resposta ou essa resposta meio capenga e leva ao judiciário e fala, eu tenho o direito de saber tudo o que está sendo feito com o meu dado. Se a gente não consegue juntar nesse momento, seu Neuso, o nosso relatório, o nosso diagnóstico, que é a fotografia de por onde transitaram esses dados, vem a multa, vem a punição. E aí isso vai gerando efeito que um entra, o outro entra porque ganhou fácil, o outro entra, até que existe uma denúncia para o Ministério Público, e o Ministério Público fala, os dados que vocês coletam não estão sendo bem cuidados, ou vocês não dão a transparência que a lei exige. Aí o titular do dado pode pedir, eu quero que exclua. Tudo bem, alguns dados a gente pode excluir, outros não. Por exemplo, se é um ex-colaborador, eu não posso excluir os dados porque eu tenho obrigações legais de guardá-los por tanto tempo, mas aí a gente justifica. O que acontece é, se vier uma demanda judicial ou uma fiscalização, ninguém consegue fazer esse data mapping ou esse mapeamento diagnóstico em 15 dias. E é nisso que o pessoal da malandragem está se valendo. Tal empresa não se adequou, eu vou atrás dela. Por isso que a gente tem que fazer a adequação. Oi, diga a próxima. A respeito, só para a gente concluir essa questão da ficha, que é importante, o nosso ouvinte aqui, que é também profissional da hotelaria, Gabi Carvalho, nos mandou uma contribuição que diz o seguinte, a Ficha Nacional do Registro, ela foi constituída pela Lei 11.771 de 2008 e o Decreto de 2010. Ela é utilizada pelo governo federal para tratamento dessas informações, para definir o perfil do turista, as taxas de ocupação hoteleira de cada região, possibilitando elaboração de políticas públicas. Ou seja, dá para entender aqui que depois que ela sai das nossas mãos, ela vai para o Ministério e está totalmente sem controle, porque pode ser uma empresa terceirizada, pode ser uma empresa de promoção turística, pode ser uma empresa... O governo vai utilizar essa informação do nosso hóspede da maneira que ele aprover, correto? Porque nós não temos como controlar, nós transmitimos essas informações e o governo federal utiliza, por exemplo, quando ele fala aqui em utilizar campanhas, ele pode passar o perfil desses hóspedes para uma empresa publicitária licitada para ela traçar o posicionamento no Facebook de uma campanha federal. Então, a pergunta continua assim, como é que o hotel pode se precaver, ele talvez publicar essa lei num cartaz dizendo essas informações são transmitidas para o governo federal, para isso, ou colocar isso na ficha que o hóspede assina? Seria uma alternativa, por exemplo, no primeiro momento? Veja, vamos lá. Boa colocação do Davi aí. Veja, a nossa obrigação é cuidar dentro da nossa casa e dar transparência. Então, o que nós vamos ter que provar para o nosso cliente? Todo aquele ciclo de vida. Por que eu tenho aquele dado, como ele é coletado, onde ele é guardado, quem tem acesso e como é feito o descarte? É isso que nós temos que comprovar. Na hora do compartilhamento, olha, nós somos obrigados pela lei tal a compartilhar com o Ministério do Turismo
tais dados. Da porta para fora, nesse caso que é o governo vai ter que se adequar, porque essa lei pega também os tribunais, as prefeituras, os ministérios, é para pessoa física, é pessoa de direito público e privado. Então, eles também têm que fazer a lição de casa, mas a nossa obrigação é, talvez, Plácido, naquele termo no aviso que a gente coloca no site, termo de privacidade, você já colocar um tópico, eu gosto muito de fazer esses termos com perguntas e respostas, e colocar com quem os seus dados são compartilhados, a hora que a pessoa clica em cima, já tem a informação, com base na lei tal, é compartilhado isso, esse dado para tal fim, com o ministério, com isso ali. Então, aí você vai dando essa transparência e mostrando tudo que vocês fizeram para cuidar daquele dado dentro da nossa casa e onde a gente tem obrigação legal de compartilhar. Então, eu não acho que a nossa preocupação é essa. A nossa preocupação é olhar para o nosso umbigo. Então, falando do nosso umbigo, quer dizer, então, que o hotel ele não pode pegar mais, vamos supor, essa ficha de hóspedes, pegar essas informações e manter, por exemplo, um banco de dados para ele fazer a promoção para os seus clientes. A não ser que esteja colocado claramente para o hóspede que esses dados, que aqui no caso da lei da ficha, nós estamos falando de uma lei federal que obriga a transmissão dela para o governo federal. Mas eu não posso compartilhar esses dados nem comigo mesmo, ou seja, eu não posso coletar essas informações para utilizar em minhas campanhas, ou na formação do meu mailing, ou na formação das minhas promoções. Eu não posso fazer isso como um hotel. Pode, desde que seja informado para aquele hóspede e pedido autorização. Entende? Então, aí o cliente vai autorizar. Ok, eu li, eu sei que é para isso. E mais, Plácido, se vocês mandarem um e-mail, um WhatsApp, que ele autorizou anteriormente, quando eu me hospedei no seu hotel, eu dei ok. Vocês começaram a mandar muito e-mail, não quero mais. Nos e-mails tem que ter aquela opção de fazer o descadastramento, eu não quero mais. O que preocupa, Plácido, são empresas que têm aquelas listas que a gente brinca que Deus mandou, que não veio do nada, que nunca se hospedou, nunca comprou na sua loja, e daqui a pouco você está insistindo naquele assunto. Essas listas são bem problemáticas. Se a gente não conseguir mostrar, eu tenho teu dado, teu contato, porque você me passou, tem dado problema. Isso tem acontecido bastante com imobiliárias. Vamos agora a um assunto bem polêmico, que quem é hoteleiro... Tá aqui. Mais polêmico? Quem é hoteleiro, por exemplo, sabe? Nós temos umas instituições, empresas chamadas OTAs, ou OTAs, como prefere chamar. Aquela que você vai no site, compra a hospedagem do hotel, e ali você tem que colocar praticamente sua vida inteira. Número de CPF, número de cartão, com quem vai viajar, o nome do seu acompanhante, etc, 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 etc. Isso vem para o hotel. Mas, ao mesmo tempo que está utilizando o nome do meu hotel para fazer a compra, quem está ficando com aqueles dados retidos é a OTA, da qual eu não tenho o mínimo controle e nem sei o que ela faz com esse perfil. Sabemos sim, porque quando você entra na próxima vez uma das OTAs, automaticamente ele já vem lá as ofertas dos hotéis do último lugar onde você viajou. Ou seja, ele está utilizando dos seus dados para campanhas futuras. Como é que vai ficar essa relação? Então, essa é uma questão que eu até andei procurando, dando uma pesquisada, para poder ver se você, eu não sei nem se vocês de repente podem me responder. Os hotéis receberam alguma coisa, algum documento, tiveram que preencher alguma coisa relacionada à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados por essas OTAs? Não sei, eu posso responder isso, porque ele que é empresário da hotelaria. Pelo sindicato, não recebendo nenhuma... Não, né? Não receberam, né? Então, porque aí, como a gente tinha falado, como eu já falei antes, tem a questão do papel do controlador e do operador, que em determinados casos eles se confundem, né? Então, por exemplo... numa agência de turismo convencional, eu até entendo que quem seja o dono da informação é o hotel. Por exemplo, a agência de turismo, ela precisa daqueles dados específicos que o hotel exige para poder vender lá a diária no seu hotel,
tá? Então, teria essa relação. O dono, a agência de turismo, ela só pode fazer com aqueles dados o que o hotel autoriza, o que o hotel permite. Então, assim, olha, você vai pegar tais e tais e tais dados para poder fazer a reserva aqui no meu hotel. É isso que eu preciso, tá? Então, não preciso que você pegue mais nada. Se ela pegar mais algum dado, daí já estaria desviando da finalidade. No caso dessas OTAs, para mim a relação ainda é um pouquinho... a relação é um pouco, como é que eu posso dizer, obscura, não sei se eu posso dizer assim, sabe? Porque eu acho que eles, a quantidade de informação que, eu não sei se a quantidade de informação que eles coletam é a quantidade de informação necessária para que seja feita para que seja feito para que seja feita a reserva, para que compre lá o ticket. Então, assim, essa é uma questão que acho que a gente ainda vai ter que verificar como é que eles vão, como é que está sendo, como é que vai ser regulada essa relação, mas acho que vai ser uma regulação assim entre as partes mesmo, porque ainda está bem complexo isso, sabe? O colega H.D. Carvalho, que é da Operaria, ele mandou uma contribuição aqui dizendo que nós estamos partindo do zero para a LGPD. Todo dado que você tem, será preciso uma autorização que pode ser escrito ou aceito digital. Hoje, o site que acessar o seu site já lhe dá a oportunidade de solicitar um aceito de cookies, sites da internet. Pronto, isso é usado pelas OTAs e sites de vendas. Ou seja, já existe talvez um pseudo-mecanismo dessas OTAs que te aceita, mas eu acho que o assunto, pelo que as senhoras disseram, vai muito mais além. Não é só eu aceitar mandar os meus dados, é o que vai ser feito com esses dados. Ser feito. Então, assim, na questão, assim, por exemplo, dessa política de privacidade de cookies dos sites, né? O que tem acontecido? Porque antes você abria um site lá, aí você tinha lá um checkbox lá dizendo aceite nossa política de privacidade. Ninguém lia, né? Aquele negócio a gente fala que é o famoso não li e aceito, né? Porque a gente abre aquela política de privacidade, é uma coisa que ninguém consegue entender. São termos extremamente jurídicos, são documentos extremamente extensos. Então, isso é a primeira coisa, não dá mais para fazer isso. Você tem que ter uma política simples, né, que a pessoa realmente consiga entender o que aquele dado, o que vai ser feito, qual dado vai ser coletado, o que vai ser feito com ele, se ele vai ser compartilhado, tá? E mesmo assim, essas políticas de privacidade, elas não são a melhor maneira de você conseguir o consentimento, justamente por causa da questão que eu cheguei a comentar com vocês sobre aqueles critérios do consentimento, né? Que ele tem que ser livre, né? Então, se você tiver que para você entrar naquele site, a condição for que você aceite aquela política, daí já o consentimento já não é mais um consentimento livre. O que se recomenda com relação aos cookies é que tenham um cardápio de cookies. E ali você possa escolher quais dados podem ser coletados. Então, tem lá, cookies, os cookies essenciais para o funcionamento do site, cookies cookies que vão ser coletados com mais algumas informações de vocês. Então, tem esse cardápio de cookies. Mas no que se refere à questão da relação das OTAs com os prestadores de serviços turísticos, no caso, é diferente, porque essas políticas de privacidade, isso daí, ela é uma relação dela com o próprio cliente, né? Então, a partir daquele momento que o dado entra ali, ele vai ser repassado, daí que começa gera essa questão meio obscura, né, do como é que vai ser esse tratamento entre as OTAs e os hotéis, no caso. Pelo menos ela é obscura para mim, tá? Eu ainda não consegui compreender, apesar de ter tentado buscar todas as formas de
me esclarecer a respeito disso. Eu não consegui nada, não consegui achar nada a respeito disso. Nós temos mais 10 minutos somente de transmissão. Eu gostaria de primeiro ler uma pergunta aqui de uma colega nossa, que é gerente do hotel. Na condição do cliente, como se proteger contra o uso inadequado dos dados pessoais? A quem recorrer? Então depois eu gostaria de passar para uma última pergunta, as considerações finais, porque nós temos que encerrar. Tá, claro. Sônia, olha, hoje, num uso inadequado, tem PROCON, tem Juizado Especial, tem o Cível e tem o Ministério Público. Depois que estiver formada realmente a autoridade nacional, mas hoje, ela ainda não está formada, ainda não está atuante. Então, por enquanto, são essas possibilidades. Ok. Ainda a questão da internet, como eu disse, a questão de você fazer check-in. Existe como se proteger dessa questão da informação? Eu só posso usar? Diz a doutora Raquel, se me obrigar para acender o serviço, me obrigar a dar meus dados, o procedimento passa a não ser um procedimento mais. Exatamente. Então, entra naquilo, né? Até que ponto existe uma transparência de informação falando, por conta de uma obrigação legal, se você não me passar o teu CPF, eu não posso fazer uma nota fiscal com o CPF na nota que as pessoas pedem. Então, são coisas assim, tem que ver a transparência, a utilização, tudo isso muito claro e de fácil compreensão. Mas a parte da internet também está sendo regulamentada pela LGPD, né? Não ficou de fora. Nossa outra pergunta, doutoras, que são especialistas. Como adequar a minha empresa? Quantas horas eu tenho agora, Plácido? Agora alguns minutos. Vamos lá, pessoal, bate pronto. Primeiro, façam um mapeamento. O que é isso? É a fotografia. Setor por setor, dado por dado, todo o ciclo de vida. Isso vai te dar um livro e vai te mostrar, gente, quais são os riscos maiores, os riscos extremos, os altos, os médios e os baixos. Pega esses riscos e essa pessoa que está te ajudando a fazer, pode ser internamente uma consultoria externa, vai traçar um plano de ação para cada um desses riscos. E aí, de acordo com o planejamento estratégico de cada companhia, de cada hotel, a gente vai atacar cada um desses riscos ou assumir alguns riscos, de acordo com a vontade do empresário, a necessidade e a condição. Feito isso, a gente passa para análise documental, rever todos os contratos com colaboradores, fornecedores, terceiros, clientes, aditivar esses contratos, atribuir responsabilidades, dar transparência. Não tem regras de compliance? Vamos fazer, inclusive as de terceiro, tem que fazer. Reveja todos os seus formulários, todos os seus documentos, um por um, com o olhar da privacidade de dados. Todos aqueles dados são necessários? Sim, não, porque podemos cortar, podemos anonimizar alguns dados, e assim vai, até que chega o momento do treinamento de todos os seus colaboradores. A gente tem que provar em eventual demanda judicial ou fiscalização que toda a nossa equipe foi devidamente treinada. Então, vai dar uma trabalheira do cão nesse começo, mas depois é a manutenção que vai assegurar que vocês não vão sofrer multas e fiscalizações. Em 2 minutos é isso, Plácido. É difícil, não sei. O assunto é assunto para um seminário de 2, 3 dias, né? Porque é muito complexo. Viu, Plácido? Só um negocinho. Você falou do seminário, a gente está à disposição. Se fosse outra cidade, seria virtual. Lá em São João do Deus Me Acuda, eu faço virtual. Em Foz, eu quero ir presencial, ficar nos hotéis e nos parques aquáticos, viu, Plácido? Ok. Então, nós vamos marcar. Eu acho que é um pouco oportuno, porque você que vai nos assistir depois, a gravação que vai estar disponível, é muito importante, porque isso vai mexer, já está mexendo no bolso de muita gente. Antes de iniciarmos a live, a doutora Liliana estava me dizendo, de empresas grandes e pequenas que já foram autuadas, multas que vão de 5 mil a 2 milhões, a 7 milhões de reais, né, indenizações. Isso é algo, pode ser alvo de uma má utilização, bem como também, não deu tempo de tratar aqui, mas existe também, gente, aquela questão que as empresas estarão protegidas também. Lembra daquela reclamação que o cara vai lá no Booking depois e coloca uma monte de informação, às vezes informação não tão verídicas a respeito de um hotel? Isso também a lei vai dar uma certa proteção ao empresário. Os sites de reclame aqui, os sites de reclamação,
a pessoa, antes de fazer uma reclamação hoje, uma queixa, um comentário sobre uma empresa, ela vai ter que pensar 2 vezes também se o que ela está fazendo, ela pode provar se é correto. É isso, doutora? Isso mesmo. Okay? Então, para os empresários que nos assistem, a lei não veio somente para criar um empecilho a mais, mas ela também nos protege, porque a imagem de uma empresa, as informações de uma empresa, elas passam a ser protegidas também para o consumidor, não somente na vida daqui para lá, né? Então, eu agradeço a doutora Raquel, a doutora Liliana, até agora, ao quem nos assiste, nos acompanha pela nossa página do Facebook, ao Alexandre Palmar, nosso jornalista, que nos ajudou bastante no background da edição, eu gostaria de passar as considerações finais, e aí voltamos e encerramos, porque já ultrapassamos o nosso horário, e reunião demorada é pouco produtiva, né? Tá bom. Da minha parte, gente, só tenho a agradecer a oportunidade, esse debate, pena que foi tão corridinho. O meu Instagram é o Liliana Bortolini, liliana.bortolini, com 2 L's no meio, Liliana. Se vocês quiserem me seguir ali, eu tenho sempre informações atualizadas e canal de YouTube e tudo sobre esse tema. E também ali vocês têm o meu WhatsApp, podem pegar, trocar ideia, conversar, tirar dúvida. Eu estou super à disposição de todos vocês. Pegar o seu WhatsApp e utilizar, né? Oi? Está autorizado pegar o seu WhatsApp e utilizar, né? Está gravado. Então, fiquem à vontade, foi um super prazer, gente. Obrigada, viu? Obrigado, doutora. Eu também quero agradecer, eu acho que é muito importante, ainda mais aqui em Foz do Iguaçu, né, que a base da economia é o turismo, então a gente começar a disseminar, né, essa cultura, a cultura da proteção de dados, porque é uma coisa que veio para ficar, não tem mais como dizer a lei vai pegar ou a lei não pegou, né? Então, assim, a lei já pegou, né? Ela está aí. E também quero me colocar à disposição também, também pelo meu Instagram, que eu coloco muita informação lá, é raquel.greco_, tá? E também lá tem o meu WhatsApp, também vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode conversar mais, esclarecer mais dúvidas. Então, fiquem à vontade, foi um super prazer, adorei essa conversa. Doutora Liliana e doutora Raquel, eu vou pedir autorização publicamente para publicar no nosso grupo do Facebook, do WhatsApp do sindicato, e também colocar nas nossas mídias o contato das senhoras, eventualmente, né? Está autorizado, né? Autorizadíssimo. Autorizado. Para divulgar, e aí os nossos associados, aqueles que quiserem eventualmente, não somente fazer consultas, como também as senhoras são 2 profissionais da área do direito, podem contratar também os seus serviços para fazer adequação e até uma consultoria nas empresas, no sentido de fazer essa adequação. É muito importante, volto a dizer, você que nos acompanha, não ache que apenas mais uma lei que não vai pegar, senão não, igual a questão da lei do centro de segurança, né? Ou a lei seca, ela vem aí e não sabe quem vai cair, mas quem cair vai pagar um custo alto no momento de dificuldade. Agradeço realmente pela participação de vocês, né? E aqui também nos acompanhou, durante uma acompanhação muito boa pelo Facebook. Eu quero agradecer a todos que participaram, ao Agadi, a Sônia, deixa eu ver se consigo aqui citar. Ana Flávia. Eu já não consigo mais visualizar no Facebook, mas a Marcel, o Jefferson, que é o nosso colega da BIH, enfim, foi muita gente que acompanhou a nossa live. Finalmente eu não consigo agora mais acompanhar aqui todos que nos fizeram comentário e deram a sua contribuição a essa nossa live. A todos vocês, dos nossos associados, nossos parceiros, dos Sindhotéis, aos meios de hospedagem e alimentação, agradeço pela participação, e nós vamos continuar com esse tema. Ele não se encerra aqui, né? Nós vamos publicar no nosso grupo de WhatsApp e do Facebook, porque é uma informação nova, mais uma adaptação que nossas empresas vão ter que fazer, e, como eu disse, o assunto é muito sério, e ele não é um assunto que vai ser implantado, ele já está em vigor, e a qualquer momento você pode receber uma advertência, uma autuação a respeito desse assunto. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos palestrantes, obrigado ao pessoal que acompanhou pelo Facebook,
Enfim, ficamos à disposição e tenham todos um bom final de semana. Igualmente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu aí. Tchau. Tchau.